Olá! Nessa aula, nós vamos dar uma visão geral sobre armazenamento e manipulação de dados em memória. Inicialmente, nós vamos ver como os diferentes tipos de memória estão organizadas no computador. Depois, vamos entender o processo que um programa usa para guardar e recuperar as informações que vai utilizar. E, em seguida, vamos efetivamente detalhar como isso é feito com a linguagem de programação. Quando nos referimos à memória do computador, estamos falando de maneira mais geral sobre uma estrutura interna que armazena as informações necessárias para se executar os programas. Essa estrutura é dividida basicamente em duas grandes categorias: o que chamamos de memória principal, para armazenamento temporário durante a execução do sistema, e a memória secundária, que é usada para armazenar informações mesmo quando o computador não está mais ligado. Esses dois tipos de memória são usados para definir o que chamamos de uma hierarquia de memória. Essa hierarquia tem relação principalmente com o tempo gasto para se acessar uma informação em um determinado nível e a quantidade de informação que conseguimos guardar ali. É necessário existir essa hierarquia justamente porque memórias muito rápidas vão possuir um custo muito alto. Logo, só conseguiremos guardar poucas informações. E quanto mais rápida a memória, mais perto ela está da unidade de processamento, ou seja, da CPU, justamente porque é ali que as informações são efetivamente usadas. Detalhando um pouco mais essa hierarquia, nós temos nos níveis mais altos os registradores e as memórias cache. Em seguida, nós temos a tão conhecida memória RAM e, finalmente, o que chamamos de memória secundária, por exemplo, o disco rígido do computador. Quando o processador vai acessar um endereço de memória, ele faz uma consulta no sentido inverso, do topo da hierarquia até a base. Primeiro, ele busca o conteúdo nos registradores. Se não encontrar, ele vai buscar no primeiro nível de cache. Se não encontrar, ele busca no próximo nível de cache, e assim sucessivamente até chegar na memória secundária, caso necessário. Muitos dizem que o sistema de memória dos computadores se inspirou no sistema de memória do corpo humano, onde lembranças mais recentes são armazenadas em memórias menores e de curta duração, e lembranças mais antigas e pertinentes são armazenadas em memórias de longa duração e maior capacidade. Isso vai ter relação com um conceito importante chamado de princípio da localidade, que se divide em temporal e espacial. Considerando esse princípio, sempre que o processador solicita um determinado dado, uma determinada instrução da memória, eles serão transferidos entre os diferentes níveis, agilizando o acesso no momento e no futuro. O princípio da localidade temporal diz que um dado acessado recentemente tem mais chances de ser usado novamente do que um dado usado há mais tempo. Isso é verdade porque as variáveis de um programa tendem a ser acessadas várias vezes durante a execução, e as instruções usam vários comandos de repetição e funções, o que faz instruções serem acessadas repetidamente. Sendo assim, o sistema de memória tende a manter os dados e instruções recentemente acessados no topo da hierarquia de memória. Já o princípio da localidade espacial diz que há uma probabilidade de acesso maior para dados e instruções em endereços próximos àqueles acessados recentemente. Isso também é verdade porque os programas são sequenciais e usam de repetições. Sendo assim, quando uma instrução é acessada, a instrução com maior probabilidade de ser executada em seguida é a instrução logo a seguir dela. Para as variáveis, o princípio é semelhante. Variáveis de um mesmo programa são armazenadas próximas umas às outras, e vetores e matrizes são armazenados em sequência de acordo com seus índices. Baseado nesse princípio, o sistema de memória tende a manter dados e instruções próximos aos que estão sendo executados no topo da hierarquia de memória.
Com o crescente aumento da quantidade e tamanho dos programas sendo executados pelos processadores, precisa-se de cada vez mais memória principal. O problema, como já foi dito, é que as memórias mais no alto da hierarquia são caras. Ao mesmo tempo, quando há muitos programas sendo executados no processador, há uma grande tendência de haver alguns deles esquecidos, ou seja, sem serem acessados agora ou algum tempo recente. Esses programas ocupam espaço da memória principal de forma desnecessária. Pensando nisso, foi criado o conceito de memória virtual, que nada mais é do que a técnica de utilizar a memória secundária, geralmente o HD, o SSD, como uma extensão da memória principal. Dessa forma, quando a memória principal está cheia e não há mais espaço para novos programas ou dados, o sistema utiliza a memória secundária. Tudo é feito de forma automática pela unidade de gerência de memória presente nos processadores. Assim, todo dado que é acessado é antes buscado pela unidade de gerência de memória na memória principal. Se ele não estiver lá, ela vai buscar na memória secundária, faz uma cópia na memória principal e libera o acesso ao dado. É claro que isso tem um custo e geralmente haverá um impacto no tempo para acessar essas informações que foram transferidas para a memória virtual. Logo, de maneira geral, o sistema de memória deve remover conteúdo considerado menos relevante no momento e substituir por um outro mais relevante. A escolha de qual conteúdo deve ser removido se baseia também no princípio da localidade, mas há diversas formas de implementar o algoritmo de substituição de conteúdos, que também podem influenciar no desempenho do sistema. Finalmente, todos os elementos do computador trabalham de maneira conjunta para a correta execução do sistema. Geralmente, o computador simplificado é uma analogia entre os componentes de um computador e elementos do dia a dia, como uma calculadora e um quadro negro. No computador real, essas partes são ligadas umas às outras e se comunicam pelo que chamamos de barramento. Finalmente, o armazenamento e manipulação das instruções e dados é feita pelo que chamamos de ciclo de Fetch, Decode, Execute. O fetch recupera as informações necessárias e salva nos registradores. O decode determina os componentes necessários para a correta execução da instrução. E, finalmente, o execute atribui as ações necessárias a cada um desses componentes. Aqui foi apresentada uma visão bem geral sobre o sistema de memória, assunto que é mais aprofundado em outras disciplinas, como arquitetura de computadores e sistemas operacionais.